Bom dia, turminha do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Então, nossa aula de língua portuguesa hoje vai ser sobre figuras de linguagem, tá? Não vamos estudar todas, vamos estudar por parte, tudo bem? O que são figuras de linguagem? São recursos da língua portuguesa que criam novos significados para as expressões, ao trabalhar com sentido conotativo em vez do literal, ou seja, as figuras de linguagem geralmente trabalham com a linguagem figurada, o sentido figurado, tá? Nós vamos estudar hoje metáfora, comparação, personificação, sinestesia, anáfora e antítese. Metáfora consiste em atribuir a uma palavra características de outra em função de uma semelhança, mas isso se faz de forma direta, sem o uso de como ou palavra equivalente. É uma comparação implícita, ou seja, a metáfora nada mais é do que uma comparação que não está especificada dentro de uma oração, porém ela existe. Ela é feita de forma informal, tá? Essa comparação é feita, mas não tem uma palavra específica que diz que aquela comparação aconteceu. É mais de uma forma implícita. Ela existe na oração, você sabe que ela está ali, mas não há uma estrutura, não há uma palavra certa para obter essa comparação. Exemplo: você é o sol que ilumina meu caminho. Ó, tá comparando a pessoa ao sol. Mas ela não usou a palavra como nem palavra semelhante, mas ela não deixou de fazer essa comparação. Então, ó, consiste em atribuir a uma palavra característica de outra. Então, ele está atribuindo a palavra sol característica da pessoa, você. Está fazendo uma comparação com o sol, porém de maneira implícita. Comparação consiste em comparar explicitamente uma qualidade comum de dois elementos. Geralmente as palavras como, tanto, quanto, parece, etc. é utilizada para construir essa figura. Aqui, na comparação, a maneira de expressar a estrutura da oração já está mais explícita, já dá para você identificar na oração que ele está fazendo uma comparação por causa da expressão que ele usa, como, tal, tanto que, tal como, tanto quanto. Então, aqui, você é forte como um touro. Tá comparando ele a um touro, mas ele usou a palavra como para fazer essa comparação explicitamente. Só de você olhar, você já vê que é uma comparação. Tá? Comparando um elemento ao outro. Na metáfora, essa comparação existe, porém de forma implícita. Ela está na frase, mas não está especificada com nenhum outro termo. Personificação consiste em atribuir características humanas ou dar vida e ação a seres inanimados, ou seja, os objetos irracionais ou a elementos da natureza. Vamos lá. As ondas do mar gemem na praia. Onda do mar geme? Quem geme são as pessoas. Então, ele está dando características humanas a seres inanimados. O dia está morrendo. O dia morre? Não. Quem morre são as pessoas. Então, a personificação tem essa função de dar características humanas a seres irracionais, a objetos irracionais, seres inanimados, usando a linguagem conotativa, que eu falei antes, sentido figurado. Sinestesia. A figura de linguagem de sinestesia caracteriza-se pela combinação de dois termos que remetem à diferença que remetem a diferentes sentidos do corpo humano, ou seja, vai abranger nossos sentidos do corpo, que é visão, tato, audição, olfato, que são nossos sentidos.
Desse modo, uma expressão que misture sensações visuais e auditivas é um exemplo de sinestesia, assim como outro que ao mesmo tempo remete à audição ao tato. Sempre vai mexer com os nossos órgãos. A frase sempre vai ter a estrutura, a oração sempre vai ter alguma coisa vinculada aos nossos órgãos de sentido. Visão, tato, fato, audição, paladar. Sim? Vamos ver o exemplo. Esse perfume é muito doce. Quando ele diz é muito doce, ele está se referindo ao paladar, né? Agora, esse perfume, ele se refere ao cheiro e o gosto. Quando ele fala doce, se refere à doçura, o sabor do doce, né? Agora, quando fala sobre o perfume, ele está se referindo ao cheiro, usando o nosso olfato. E o doce é o nosso paladar. E quando você fala a palavra doce, você lembra de coisas doces, doces em gerais, bala, brigadeiro, docinho. O de baixo. O perfume é percebido pelo olfato, mas as características de doçura se atribuem a ele estar relacionado ao paladar, que eu expliquei para vocês. Ó. O perfume se refere ao nosso olfato e a doçura ao nosso paladar. Anáfora consiste na repetição de uma palavra ou de um segmento do texto com o objetivo de enfatizar uma ideia. Então, vai sempre ter a repetição daquela palavra ou de um segmento de um texto para você enfatizar aquela ideia, dar ênfase, colocar na sua cabeça. Ó. Eu coloquei um trechinho da música da Daniela Mercury. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. A expressão que está sendo repetida é quando, se referindo ao tempo. Quando. Então, a anáfora tem essa função de ficar repetindo palavras com o intuito de enfatizar uma ideia, até que você absorva aquela ideia. Antítese consiste na aproximação de palavras de sentido oposto. A antítese sempre vai ser o oposto. Dentro de uma oração, você sempre vai encontrar o oposto, duas palavras opostas. Em cidades grandes, quase sempre as pessoas moram em espaços pequenos, ó, grande, pequeno. Se eu falo assim, a lua estava escura, porém o céu estava iluminado. Escuro, iluminado, ou escuro, o céu estava claro. Então, sempre vai ter sentidos opostos dentro de uma mesma oração, tá? Em relação às figuras de linguagem que nós aprendemos hoje, vocês vão fazer as atividades da página 17 até a página 26, que abrange todas essas figuras de linguagem. Dúvidas, vocês podem contactar pelo e-mail, que é nosso canal de comunicação, porém não deixe de fazer que esse conteúdo já é o conteúdo do segundo bimestre, tá? Porque o livro do primeiro bimestre, nós já demos toda a matéria e foi todo corrigido. Uma parte quando nós estávamos em aula e outra nas aulas online. Se ainda não colocou o livro em dia, assistam as videoaulas e vejam os gabaritos que estão sendo postados, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato. Então é isso, galerinha. Se cuidem e um bom dia a todos.